Sejam bem-vindas. Chamo-me Isaura Custódio, psicóloga e clínica, e hoje iniciamos a nossa série Casamento Além do Véu. E como primeiro episódio vamos falar do mito do casamento perfeito. Disseram-nos que o casamento era o destino de uma mulher. Como se tudo que vivêssemos até então fosse apenas uma preparação para este momento. Crescemos a ouvir histórias sobre o amor perfeito, sobre a alma gêmea, sobre finais felizes, sobre a outra metade da laranja, como giro popular. Crescemos a ouvir as mesmas histórias, onde falavam: um dia irás encontrar alguém para casar, um dia irás construir uma família, um dia irás, depois do casamento, finalmente estarias feliz. Fizeram-nos acreditar que somente depois do casamento a mulher sentiria-se completa. Mas ninguém nos falou ou ninguém nos preparou para as mudanças emocionais, para os conflitos internos, para a solidão ou o vazio que aparece às vezes mesmo estando dentro de uma relação. Nos fizeram acreditar que o casamento começa no altar, mas se formos a perceber, o casamento começa na convivência, na rotina, nas frustrações, nos conflitos. Começa no dia a dia, na troca de impressões. Por muito tempo, eu vejo mulheres que entraram no casamento com esse mesmo tipo de pensamento, que ao casar sentiriam-se felizes, sentiriam-se completas, e ficam frustradas ou perdidas por perceber que no casamento existe a falta de comunicação, existe a falta de toque, existe a solidão que nós pensávamos que tínhamos porque éramos sozinhas, e ficam mais frustradas ainda porque alguém prometeu o feliz para sempre e nunca mais vê-se feliz para sempre. Porque por detrás de muitas mulheres, ou por detrás de muitos casamentos aparentemente felizes, existem pessoas emocionalmente cansadas por conta da dor, do silêncio, da frustração, por conta deste casamento que fomos ensinados. Durante muito tempo, venderam-nos a ideia de que casar era o auge da felicidade. Os filmes mostravam-nos romances perfeitos, onde tudo terminava em casamento. As novelas mostravam mulheres realizadas depois do casamento. Aquele pedido de casamento parecia o auge da realização. As redes sociais mostram fotografias bonitas, sorrisos perfeitos, viagens, legendas perfeitas ou declarações de amor que fazem com que as outras mulheres acreditam que casar é tudo aquilo. Mas quase nunca mostram as crises, as dúvidas, o desgaste emocional, o silêncio dentro de casa, fazendo-nos acreditar que o casamento ou depois do casamento automaticamente nós seremos felizes. Vejo muitas mulheres a crescer com uma pressão, a pressão de que ser solteira é sinônimo de fracasso,
que deve crescer e encontrar alguém para casar. Que construir uma família é um sinônimo de vencer na vida. E muitas mulheres acabam medindo seu próprio valor olhando para essa ideia que venderam sobre o casamento. As mulheres entram no casamento acreditando no casamento ideal. Mas uma vida a dois é bem diferente. E por conta dessa pressão, ela descobre que o casamento não é bem assim como foi ensinado. O casamento vai mais além disso, porque uma vida a dois é diferente. São duas pessoas diferentes. São duas pessoas com com uma educação diferente, foram criados em famílias diferentes. Mas por conta dessa idealização que a mulher aprendeu que depois do casamento sentirá-se realizado, não consegue perceber que dentro do casamento pode muito bem existirem duas pessoas que não se comunicam, duas pessoas que por conta das responsabilidades acabam se distanciando, acabam não falando do afeto em si, dos sentimentos em si e priorizando as contas, evitar certas situações por conta das frustrações. E é um momento onde a mulher não consegue perceber porque não foi ensinada a viver um casamento real. E mesmo assim, as redes sociais continuam a nos vender sobre o casamento ideal, o casamento que foram nos ensinando. E nós também conseguimos, de algum momento, participar, porque mesmo com essa dor, esse cansaço, eu também coloco lá as minhas fotografias bonitas, faço a minha legenda perfeita e continuo a vender o mesmo tipo de casamento que foram nos vendendo. Talvez o problema não seja sonhar com o casamento ou com o amor mesmo. Talvez o problema seja porque ninguém nos preparou emocionalmente para vivermos o casamento real. Por conta do casamento que nos venderam e pela necessidade de também vendermos a mesma imagem e principalmente pelo acompanhamento nas redes sociais, onde nós colocamos lá as nossas fotografias bonitas, as nossas legendas perfeitas, declarações de amor, tem existido comentários onde muitas pessoas dizem ou olhavam, os que olhavam por fora diziam: ela tinha tudo, ela tem tudo. Casa bonita, filhos, um marido presente, uma vida aparentemente estável. Aquele tipo de vida que todo mundo olha e diz: ela venceu na vida. E durante muito tempo ela também acabou acreditando nisso. Repetia várias vezes para si mesma: estudei, trabalho, apaixonei-me, construí uma família. Por fora, ela parecia uma mulher realizada, mas por dentro, ela foi desaparecendo lentamente. Ela foi deixando de fazer as coisas que gostava, foi deixando de sair com as amigas, foi deixando de até se ouvir, foi deixando de se priorizar.
às vezes, conseguia achar um tempinho para ela mesma, mas ela acabava sem saber o que fazer com esse tempo, porque ela já não se conhecia, já não sabia do que gostava, já não sabia quais eram os seus sonhos. Ela foi se perdendo dentro da própria vida e tudo foi girando em função dos outros, menos de si própria. Vejo muitas mulheres a passarem pelo mesmo, onde acabaram por abandonar a si mesmo e a cuidar dos outros. Mulheres que aprenderam que ser uma boa esposa significa suportar tudo. Mulheres que aprenderam que estar cansada dentro do casamento é sinal de ingratidão. Mulheres que aprenderam que reclamar é sinal de egoísmo. Mas o curioso é que muitas pessoas, ou quase ninguém, percebeu este sentimento ou este cansaço, porque ela continuou funcional, continuou forte, continuou sorridente, continuou a trabalhar, continuou a cozinhar, continuou a cuidar da família. Ela continuou a se sentir sozinha, mesmo dentro da relação. Ela passou a não se sentir mais mulher, mas a se sentir esposa, mãe, responsável por tudo. Ao longo do tempo, a relação também mudou. A comunicação começou a diminuir. O toque desapareceu. Começou a existir a falta de falar sobre os sentimentos. Quando falamos dos sentimentos, não estamos a dizer que não existiam as declarações de amor. O eu te amo, o que és mulher da minha vida. Mas a falta de falar sobre o que sentia, o que aquele cansaço provocava nela. O porquê de ela começar a se sentir esposa e não mulher. E o porquê da comunicação ter diminuído. Porque ela acreditava que ficando em silêncio iria evitar conflito. Porque a relação por si só começou a ter uma rotina onde exigia que ela, de alguma forma, anulasse para que existisse o equilíbrio na relação. E aqui temos uma realidade muito difícil, onde devemos reconhecer muitos casamentos não terminam oficialmente, mas emocionalmente já acabaram há bastante tempo. Talvez esteja aqui mulheres a ouvir isso e a reconhecer-se. E talvez questione-se, perguntam: o que fazer para salvar o meu casamento? E se eu te dissesse que talvez o problema não seja o teu casamento, que talvez o problema seja a ideia do casamento que aprendeste, que foram te ensinando. Muitas mulheres entram numa relação acreditando num tipo de modelo, sem nunca questionar se esse modelo é saudável. Um tipo de modelo onde a mulher aprende que amar significa suportar tudo. Um tipo de modelo onde aprendeu que casamento bem-sucedido é aquele casamento
que dura muitos anos, mesmo que emocionalmente esteja vazio. Um tipo de modelo que romantiza o cansaço feminino. Um tipo de modelo que ensina que ceder constantemente é sinal de maturidade emocional.